pegar o meu óculos, né? Porque senão eu não enxergo nada. Onde é que inicia aqui? Onde é que inicia? Vamos lá, aqui. Onde é que inicia? Aqui a brevidade. Aonde? Aqui. 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 Você está passando ali, né? Então vamos lá, gente, voltei. Bom, o estudo de hoje é sobre, ali no panfleto está sobre a visão, né? Há uma visão sobre a influência dos espíritos, mas eu acabei colocando um olhar. Eu acho que, enfim, visão, olhar, né? Tá baixo? E agora, tem como aumentar? E aqui vendo já foi tudo. Você vai ter que falar um pouquinho mais alto. Mais alto? Então tá. Um pouquinho só para tenta falar. Melhorou? Tá mais alto? Então vamos lá. Bom, esse tema eu acho que ele tem tudo a ver com o período que nós estamos vivendo, né? Nós vamos agora iniciar, a partir de sábado, um evento que é o Carnaval. Um evento onde várias pessoas se reúnem, onde nós vamos ter uma reunião muito grande. Ok, mas não é só o Carnaval, né? A influência dos espíritos, ela não se dá só no Carnaval. Ela se dá a todo instante. Porque espíritos, nós somos espíritos. Nós somos espíritos encarnados. Temos o nosso corpo físico, né? A nossa veste carnal. Já os nossos amigos desencarnados, eles não têm essa veste, né? Eles são apenas espírito e perispírito, assim como nós, só que além de espíritos e perispírito, temos o nosso corpo carnal. Mas a gente vai precisar entender um pouquinho como é que isso acontece. Então, vamos lá. Toda matéria tem origem no fluido cósmico universal. Acredito que aqui todo mundo já tenha ouvido falar no fluido cósmico universal. O fluido cósmico, ele é o ponto de partida de tudo. É onde tudo começa. Toda matéria etérea ou mais densa, ela tem origem no fluido cósmico universal. Assim como nós, o nosso corpo carnal, que é matéria palpável, e o nosso corpo espiritual, que é a matéria mais etérea, ainda que algumas sejam mais fluidas, mais eterizadas do que outras. Vai depender do estágio evolutivo de cada um. Mas vamos lá. As influências, as influenciações, elas são muito comuns, né? Todos nós somos espíritos, como eu acabei de falar. Os espíritos desencarnados são pessoas como nós, eles só não têm o corpo físico, né? Como eu acabei de falar. As influenciações acontecem, são comuns. Os espíritos desencarnados, eu já falei. Vamos lá. O espírito encarnado ou não atua sobre a matéria por intermédio do seu corpo fluídico ou perispírito. O perispírito ou corpo fluídico dos espíritos é uma condensação do fluido cósmico universal.
em torno de um foco de inteligência ou alma. Ora, inteligência ou alma somos nós, espíritos. A inteligência vem do espírito, certo? Então somos nós. Então esse fluido ele é condensado em torno desse foco, somos nós, espíritos. Tanto o corpo perispirítico quanto o corpo carnal têm a origem no mesmo elemento primitivo, que é o fluido cósmico universal, como eu coloquei antes. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes, mais ou menos quintessenciado. Nós sabemos que o nosso espírito, ele tem a matéria quintessenciada, diferente do nosso corpo carnal. O perispírito, ele é um dos mais importantes produtos desse fluido cósmico. Tudo que nós fazemos, tudo, fica gravado no perispírito. Tudo que nós pensamos, todos os nossos atos, está tudo ali gravado no nosso perispírito. De realmente espiritual, só a alma ou o princípio inteligente. Então, a alma e o princípio inteligente, eles não são matéria, eles são fluidos, né? Não é matéria, não é uma matéria tangível, nem quintessenciada e nem mais densa. A atmosfera espiritual da Terra, ela é composta pelos fluidos mais próximos da materialidade. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. É aquilo que eu já havia dito. Quanto mais evoluído, mais etérea é a matéria, mais fluida, mais eterizada. Quanto mais inferior, mais densa é a matéria. Alguns espíritos têm o perispírito, ainda que etéreo e imponderável, com relação à matéria palpável, ainda demais pesado com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Ou seja, nós, espíritos encarnados e desencarnados, que estamos aqui, que habitamos o planeta Terra, nós ainda estamos num planeta de provas e expiações, em fase de transição, mas a gente ainda está na fase de prova e expiação. Portanto, nós ainda precisamos, nós ainda estamos mais próximos, nós ainda estamos muito materializados, né? Então, em relação ao mundo espiritual, nós precisamos estar aqui com o corpo mais denso, porque não nos é permitido ainda que alcemos voos para mundos mais evoluídos, né? Então ainda precisamos dessa matéria mais densa. Nessa categoria se deve incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal, razão porque continuam a achar que estão vivos. Esses espíritos, cujo número é enorme, permanecem na superfície da Terra, como os encarnados, julgando-se entregues às suas ocupações terrenas. Ou seja, eles estão tão materializados ainda, que eles acham que eles estão vivos. Eles estão entre nós e eles agem como se vivos estivessem. Eles interagem conosco como se estivessem vivos, só que eles ainda não têm
eles não têm resposta, né? Quando eles estão... vou beber uma aguinha. Peraí. A boca secou. Quando eles estão assim tão materializados e estão entre nós, eles não percebem que já desencarnaram pela sua... de tão forte, de tão materializado, que o perispírito deles ainda eles estão ligados à Terra. Aqui no próximo slide, a gente vê em volta da Terra, quanto mais próximo à Terra, mais materializado está o fluido. Quanto mais longe, mais etéreo. Nós ainda estamos ali muito agarrados, né? Nós ainda estamos presos neste planeta. E aí vem a questão do nosso estudo. A questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Kardec perguntou aos espíritos, e os espíritos responderam: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Nossa, isso é forte, hein? E a gente pensar nisso, e aí, como é que isso funciona, né? Tudo na obra de Deus tem um propósito. Nada acontece sem a permissão de Deus, então vamos guardar isso. Todas as pessoas sofrem influências, não só os médiuns ostensivos. Nós chamamos de mediunidade generalizada. O que é isso? Mediunidade generalizada são as influências que nós recebemos o tempo todo. Às vezes vem um pensamento, vem uma intuição. Isso é a mediunidade generalizada. São as coisas que nos chegam. Às vezes os nossos benfeitores espirituais que estão à nossa volta, que caminham conosco, eles querem nos dar um recado e, enfim, eles nos dão esse recado de várias formas, né? Através de uma página de um livro, através de um amigo que chega e fala alguma coisa para nós. Isso é a mediunidade generalizada, acontece o tempo inteiro. Nós estamos o tempo inteiro sendo influenciados pelos nossos benfeitores, pelos nossos espíritos amigos, por aqueles que caminham conosco. Nós somos como ondas de rádio. Eles, os espíritos, sintonizam e entram na nossa faixa mental. E a partir daí acontece um processo de sintonia, dando espaço para a interferência mútua a nível de sintonia mental. Aí eu botei ali interferência mútua. Sim, ela é mútua, porque da mesma forma que eles influenciam nos nossos pensamentos, nós também podemos influenciar nos pensamentos deles. Acontece muito isso em reunião mediúnica, né? Os espíritos vêm para serem esclarecidos e naquele momento o médium dá passividade e ao mesmo tempo que aquele espírito está trazendo o problema dele, o médium pode de alguma forma jogar para ele bons pensamentos, para que ele consiga ser esclarecido, para que ele tenha tranquilidade, para que ele possa ouvir os recados e os esclarecimentos que o dirigente da reunião está trazendo para ele. Então, essa sintonia e essa interferência, ela é mútua. Eles se conectam conosco através do pensamento.
eles conhecem os nossos pensamentos. Então, daí, gente, a importância da gente observar o nosso pensamento. O que nós estamos pensando? Nós estamos pensando coisas boas ou nós estamos pensando negativamente? Nós devemos vigiar muito os nossos pensamentos. Então, os espíritos, eles nos influenciam através dos sentimentos. Eles sentem, eles sabem o que nós estamos sentindo. E a ponte que eles têm para acessar esse sentimento é o nosso pensamento. Ou seja, através do nosso pensamento, eles podem fazer tudo, eles estão conectados a nós através do pensamento. Daí a importância de elevarmos os nossos pensamentos, como a gente sempre costuma falar aqui, né? Eles encontram receptividade pelo grau da nossa inferioridade. Ainda estamos num planeta de provas e expiações, como eu acabei de dizer. E a humanidade habita o planeta que é adequado ao padrão evolutivo das criaturas humanas. Quando falamos aqui em criaturas humanas, estamos falando de todos os espíritos, tanto os encarnados como os desencarnados. Os desencarnados estão em número muito superior que os encarnados, e na verdade nós estamos mergulhados num mar de pensamentos e energias, todos pensando e emitindo vibrações. Nossa, imaginem, Emmanuel disse para Chico que para cada encarnado existem mais ou menos 3 desencarnados. Então, se nós pensarmos na população mundial, que está em torno de 6 bilhões de habitantes, multipliquemos por 3. Vocês imaginem a quantidade de desencarnados. É assim infinitamente maior. Nós estamos falando hoje de 18 bilhões. 18 bilhões. Então vocês imaginem. Então quando a gente fala na população, né, nas criaturas humanas, nós estamos falando em 18 bilhões de espíritos que habitam o planeta. Estejam eles naquela parte mais densa da Terra, estejam eles encarnados ou até um pouquinho mais elevados. São muitos espíritos. Então, voltamos aqui. Nós somos o que nós pensamos. Algumas coisas, até elas parecem, né, que ficam repetidas, mas elas são mesmo. Nós repetimos mesmo, porque algumas coisas precisam ser fixadas. Nós somos o que nós pensamos, então nós devemos tomar muito cuidado com o que pensamos. Entramos em sintonia com aqueles que pensam, encarnados ou desencarnados. Já pensou, gente? São 16 bilhões. Então, nós estamos em contato, todos nós. Aqui, olha, eu trouxe ali uma figura pensando negativamente. Olha como ela está. Ela está curvada, ela está para baixo, né? Quem ela vai atrair? Ela vai atrair aqueles espíritos, né, que querem o nosso bem, que querem, né, botar a gente para cima, ou ela vai atrair semelhantes a ela, aqueles espíritos que estão sintonizados com aquele tipo de pensamento. E tem ali do lado uma figura com um pensamento mais bonito, belo, né? Ela está pensando na natureza, ela está pensando no belo, nas forças, no céu, enfim,
os corpos celestes, na existência como um todo, ela vai atrair espíritos que estejam voltados para essa energia do bem. Emmanuel denomina aquele mar de pensamentos e vibrações como um vasto oceano mental, que na verdade nada mais é do que a psicosfera. Nós já, não sei, alguns de nós, acredito que a maioria já deve ter ouvido falar na psicosfera. A psicosfera, ela se forma com o pensamento de todos os espíritos. Tudo que nós pensamos, nós jogamos para a psicosfera. Tudo. Às vezes essa psicosfera fica densa, né? Vai depender do nosso nível de pensamento. Então, ela é o conjunto de pensamento de todos os espíritos, dos bons e dos nem tanto, né? Então, ou seja, todos pensam e todos jogam para a psicosfera os seus pensamentos, que nada mais é do que o conjunto dessas criações fluídicas, que são os nossos pensamentos. E como é que tudo isso se propaga? Através do fluido cósmico universal. É através desse fluido que é invisível aos nossos olhos, mas tudo corre através dele. As ondas, agora aqui mesmo, tem ondas de rádio passando, ondas de celular, ondas de pensamento, vibrações, energia. Nós não estamos vendo, mas está tudo passando por aqui, através desse fluido que é invisível aos nossos olhos. E de uma importância enorme, né, na criação de tudo. E aí, a questão 457 do Livro dos Espíritos pergunta, Kardec pergunta aos espíritos: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes eles conhecem mais do que nós mesmos. Olha isso. Nós somos um livro aberto. Nós somos verdadeiras... nós estamos sem o nosso corpo, nós estamos sem roupa. E tudo ali está representado no nosso perispírito. Então, eles sabem de tudo o que se passa conosco. Eles sabem de todos os nossos pensamentos, até aqueles que nem nós mesmos gostaríamos de reconhecer, mas eles sabem de tudo. Ou seja, tudo que pensamos ou desejamos fica gravado no nosso envoltório fluídico, o perispírito, e sem o corpo físico ficamos expostos, com todos os nossos atos e pensamentos impressos, e todos são capazes de vir. Todos os desencarnados, né? Porque os encarnados não. Se estamos vibrando positivamente, bons espíritos se aproximam de nós. Mas, do contrário, se vibramos numa faixa negativa, serão os espíritos inferiores que se aproximarão. Nós formamos uma única humanidade de encarnados e desencarnados, somos todos espíritos. E os bons se aproximam para nos beneficiar, e os maus, os ressentidos, se aproximam para se vingar, para nos prejudicar. E essa influência se dá pelo pensamento, como nós já cansamos de dizer aqui. Nós somos verdadeiras antenas ambulantes. É assim que eles nos localizam. Todas as pessoas sofrem influências.
não só os médiuns ostensivos, chamamos de mediunidade generalizada. Nós já falamos sobre isso. Nós não sofremos só influências negativas, nós sofremos, nós recebemos influências benéficas, que podem ser de parentes que já foram antes de nós. Não importa que eles já estejam desencarnados, os laços de amor, eles nunca se desatam. Então nós amamos sim. E eles podem nos influenciar, eles podem estar próximos de nós. Olha que coisa maravilhosa. Encarnados influenciam encarnados também. Nós estamos em uma rede. Tudo se conecta nessa teia, que é através do fluido invisível. Está tudo conectado. Tudo. Da mesma forma que nós, que encarnados, que desencarnados nos influenciam, encarnados também nos influenciam. São os encarnados influenciando encarnados. É aquilo que às vezes nós podemos chegar num local e naquele momento aconteceu alguma coisa, nós estamos chateados, aí nós chegamos naquele ambiente em que tem vários amigos. Aí um amigo fala alguma coisa, o outro amigo te dá uma força, o outro vai, te abraça, te dá um beijo. Pronto. Aquela energia que estava um pouquinho para baixo, ela já muda, porque são os encarnados influenciando o outro encarnado. Como nós podemos nos auxiliar assim, né? Tudo à nossa volta muda. Por isso que a gente fala que a gente deve sempre manter o pensamento elevado, o pensamento para o alto, para o bom, para o bem, porque tudo à nossa volta vai ficar nessa mesma energia positiva, essa energia boa. E nós acabamos influenciando todo o ambiente à nossa volta. Nós somos responsáveis pelo nosso pensamento. Por isso, novamente eu digo, como nós somos responsáveis, devemos procurar vibrar no bem, pensar positivamente. Emmanuel nos diz: diz-me o que pensas, que eu te direi com quem andas. Olha que interessante, né? Nós já falamos aqui que dependendo do nosso pensamento, nós vamos atrair bons ou espíritos não tão bons. Pode acontecer, aí as pessoas sempre têm uma dúvida. E aquele trabalho, a gente pode receber aquele trabalho feito por alguém que não é muito simpático a nós? Ele pode ser feito? Sim, ele pode ser feito. Eles podem ser manipulados pelos encarnados, aquele encarnado que vibra negativamente, que vibra com ódio, com rancor. Ele pode, através de uma representação simbólica, atrair espíritos da mesma vibração que aceitam fazer esse tipo de trabalho. A gente, às vezes, vê isso na reunião mediúnica. Às vezes, chega um espírito dizendo que alguém pediu um trabalho para ele, mas que ele não tem culpa. Alguém pediu para ele, e ele, como ele recebeu essa representação simbólica, que é aquele trabalho, né? Aquela bebida, aquela comida, aquelas flores, ele aceita o trabalho, mas ele às vezes pensa, mas será que aquela pessoa para quem esse trabalho é dirigido merece? Às vezes ele já tem
uma pontinha de luz, esse espírito que recebeu essa incumbência, né, de influenciar negativamente o outro. Aí ele fala, não, eu acho que eu não vou fazer não. E aí, é aquilo que eu falei, as pessoas que vivem com o pensamento negativo, pensamentos viciosos, vida desregrada, elas ficam vulneráveis a esse tipo de trabalho, porque assim como tem espíritos que não querem fazer, tem outros que querem e fazem, mas eles vão atingir quem? Aqueles que estão com pensamento elevado? Não, eles vão atingir aqueles que têm o pensamento vicioso, né? Que vive uma vida desregrada, de vícios. No entanto, que aí entra aquela outra questão que eu estava falando, se essas pessoas não o merecem, os espíritos superiores impedem que aquela interferência se consolide. Ou seja, a pessoa pratica o bem, ela é do bem, ela vive ajudando o próximo, ela vive numa vida de auxílio, na prática do bem, ajudando, não importa a forma que seja. Se os espíritos benfeitores percebem que existe algum tipo de trabalho, algum tipo de influenciação negativa sendo endereçada a esses que trabalham no bem, que são do bem, os benfeitores impedem. Não devemos temer essa influenciação se escolhermos ter boas ações, bons atos voltados para a prática do bem, a caridade e ao amor ao próximo. Os pensamentos negativos, eles virão, porque eles vêm, eles às vezes, por mais que nós não queiramos, eles chegam, né? Porque nós somos um livro aberto, eles nos conhecem mais do que nós mesmos. Então, às vezes, escapa, né? Um pensamento negativo vem, chega, né? Mas nós não devemos ter medo desses pensamentos, porque nós devemos elevá-los. O pensamento e o contato com o espírito acontece o tempo todo. Nós já falamos sobre isso. No entanto, a frequência que nos coloca numa sintonia positiva é a conquista pessoal. É isso que eu estava falando para vocês. É uma conquista pessoal, sim. Se você, quando recebe aquele pensamento negativo, você fala, não, eu não quero esse pensamento. Eu quero mudar isso, eu quero mudar essa vibração, eu quero mudar essa energia, eu quero pensar positivamente. Então, é sim uma conquista nossa, depende de nós. Nós escolhemos, nós somos dotados de livre-arbítrio. O Pai, ao nos criar, Ele nos dotou de escolhas, Ele nos deu o livre-arbítrio quando atingimos um grau um pouquinho mais evoluído, né? Quando deixamos de ser primitivos e passamos um pouquinho mais inteligentes, Ele nos dotou de escolhas. Então, sim, é uma conquista, depende de nós. Tem até uma música que fala isso, né? Depende de nós. Não vou cantar não, gente, a minha voz é muito ruim. Vamos lá. Pela lei de causa e efeito, nós podemos sofrer alguns processos obsessivos. Como é que isso acontece, né? Às vezes, não é nem nessa existência, pode ser numa existência pretérita. Nós praticamos alguma coisa por alguém que não foi legal, não foi voltado para o bem, né? Aquilo ficou marcado. Aquele espírito que recebeu aquela vibração ruim,
da minha parte, vou me colocar como exemplo, ele não esquece. Ele, ok, nós desencarnamos e seguimos para uma outra encarnação. Mas aquele espírito que não esqueceu, ele pode, através de um processo obsessivo, vir me influenciar. Sou eu me colocando como exemplo. Pode ser uma obsessão simples, que eu posso até associar como uma mediunidade generalizada, que é essa do dia a dia, né? Que os espíritos vêm, os pensamentos passam pela nossa cabeça, né? Então, essa é uma obsessão simples. Mas pode ser que aquele espírito, eu tenha feito uma coisa assim, muito ruim, né? E aí, ele já não gostou. Ele não vai praticar uma obsessão simples. Ele vai endurecer um pouquinho. Então, ele vai fazer uma obsessão através da fascinação. Quando chega nesse tipo de obsessão, ela já é um pouquinho mais grave. O espírito, eu que recebo uma influência de um espírito, eu começo a acreditar que aquela influência é boa. Eu vou achar que o que ele está me falando é legal, é bom. Então eu vou aceitar, vou começar a aceitar. Mas eu ainda tenho o meu livre-arbítrio. Eu posso, de repente, chegar e falar assim, não estou gostando disso não. Eu acho que esse pensamento não é meu não. Eu acho que é alguém que está querendo aqui aprontar comigo, né? Então eu viro a chave e começo a trabalhar o meu pensamento para mudar essa vibração negativa. Eu já não vou acreditar no que aquele espírito está ali soprando no meu ouvido. Ok, então ele ficou muito zangado, o espírito, ele ficou extremamente, e aí ele acha que agora ele vai me subjugar. E aí a coisa fica séria, porque quando chega nesse processo obsessivo de subjugação, aquele que está sendo subjugado, ele já fica sem ação. Ele praticamente, ele é refém daquele espírito que está ali, praticamente comandando ele, né? Então, existem casos até muito sérios, né? De pessoas, por exemplo, poderia acontecer, chegar a entrar uma pessoa aqui falando alto, ou xingando todo mundo, ou fazendo alguma coisa que não tem nada a ver com esse ambiente. E aí você acha, nossa, aquela pessoa, que estranho, né? Que tipo de comportamento que ela está tendo? Às vezes esse comportamento não é dela, ela está sendo subjugada por um espírito que faz com que ela haja dessa forma. Esse é um processo obsessivo bem grave. Mas tudo isso é uma lei de causa e efeito. Só vai acontecer se nós tivermos praticado alguma coisa. Porque nós, quando encarnamos, qual é o objetivo da encarnação? É progredir, é avançar, é evoluir, é aprender com os erros, né? É entender que aquilo que praticamos numa ocasião pretérita, nessa encarnação ou em outra, não foi bom, que aqui nós precisamos reparar aquele erro. Então, para isso é a reencarnação, é para nós evoluirmos. E nada acontece sem que haja havido uma causa anterior. Então, nós devemos sim nos esforçarmos para nos melhorarmos, né? Para nos corrigirmos, para pararmos arestas que ficam ali, aquela pontinha que fica, nós devemos aparar.
né? Nós devemos, às vezes, nós estamos distante de algum amigo, alguém que nós não falamos há muito tempo, né? E a gente tem uma rusga, alguma coisa, e a gente nem lembra mais por que a gente está ali brigado com aquela pessoa. Para que isso? Vamos procurar aparar as arestas, vamos conversar. Nós devemos aproveitar a oportunidade de estarmos aqui encarnados, lembrando que tem 3 vezes mais de desencarnados esperando essa oportunidade. Nós devemos lembrar que devemos aproveitar que estamos aqui para pararmos as nossas arestas, corrigirmos os nossos equívocos. Então vamos sim ligar para aquela pessoa que não nos falamos há um tempão, vamos conversar. Nossa, que bom que agora a gente está se falando, né? Nós brigamos por uma besteira, né? Vamos procurar tornar a nossa existência mais leve, né? Para que a causa seja outra, né? Uma causa futura não seja uma causa de reparação, mas sim uma causa de auxílio. São os benfeitores que vêm ao nosso lado. Agora, qual é o remédio que nós temos, que nós precisamos para blindar essas influenciações? A vigilância e a oração. Nós devemos muito, é nosso dever vigiar os nossos pensamentos e orarmos, porque a oração, ela é muito poderosa. Ela nos conecta com a divindade, ela nos conecta com os espíritos benfeitores, ela nos traz uma energia poderosa, capaz de nos blindar dessas influenciações, desses espíritos ainda equivocados, né? Esses espíritos ainda conectados com o equívoco, com o mal, com o vício, né? Então, gente, vamos vigiar muito e vamos orar. Nós precisamos vigiar o nosso pensamento, porque é através dele que os espíritos se conectam a nós. E o carnaval, gente? Como é que acontece o carnaval? O carnaval, ele é assim... Qual foi a origem do carnaval? A origem do carnaval é lá nos povos antigos, os povos primitivos, né? Eles se entregavam aos prazeres coletivos. As festas romanas eram conhecidas como saturnálias, era uma predominância das orgias. Na Grécia era bacanalha, porque eles cultuavam o deus Baco e Dionísio. Na Europa era o baile de máscara. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, tudo pode, desmedidamente, não é assim? Chega no carnaval, pronto, tudo pode, são 4 dias de folia, ninguém quer saber de nada, vou relaxar, vou curtir, vou fazer tudo que eu não faço o resto do ano. E aí, a gente pensa, e nos desencarnados? Naqueles bilhões de desencarnados, né? Que estão bem próximos ainda do nosso planeta, porque o perispírito deles ainda é grosseiro, ainda é denso. O que eles querem? Eles querem ficar lá quietinhos? Não. Eles querem aproveitar, eles querem a farra, eles querem ir para a festa, eles querem fazer tudo. Eles não podem, né? Porque eles estão desencarnados, eles não têm os prazeres que nós temos na carne. Então, o que eles fazem? Se aproximam daqueles que estão prontos para a folia, né? Vou lá
para o trio elétrico. Tem aquela música do Caetano que diz: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Mas vai sim, gente. Está assim, ó, de desencarnado no trio elétrico. Atrás, colado naquelas pessoas que estão ali a fim de tudo. Que bebem, que se drogam, enfim, que se expõem, que estão ali dispostos a tudo, né? O sexo desregrado, enfim, a tudo. E aqueles desencarnados aproveitam a oportunidade e falam: oba, agora vamos embora. E aí a coisa fica muito pior do que deveria, porque às vezes é um jovem, né? Às vezes não é tão jovem, mas ele está ali, está afim de brincar, de pular. Mas aí o que vai acontecer? Vai chegar aquele espírito que tem aquela matéria bem densa, que é bem voltado para o equívoco, vai chegar ali do lado dele, vai falar: você não quer beber, não? Ah, olha ali tem a droga, você não quer usar? Ah, olha aquela menininha ali, você não quer se relacionar com ela? E aí, de repente, vira uma loucura, porque o carnaval acaba virando uma loucura, por isso, porque os espíritos se aproveitam daqueles incautos, né? Daqueles que estão dispostos a tudo. A gente, assim, eu não vou generalizar, porque o carnaval não é só isso, não é só bagunça, não é só confusão, mas acontece muita bagunça e muita confusão durante o carnaval, né? Existe o carnaval da família e as pessoas curtem, isso não é problema nenhum. O problema não é esse, o problema é o pensamento. Você está sintonizado com o quê? Você tem que tipo de vida? Você tem uma vida voltada para o bem? Legal, você pode ir para o carnaval, tranquilo, brincar. Agora você tem uma vida completamente desregrada. Quem é que você vai atrair no carnaval? Quem é? Olha essa imagem. Imagina a quantidade de gente que tem ali. Multiplica por 3. São os desencarnados. Vocês imaginam a confusão que pode acontecer ali, né? Porque da mesma forma que acontecem essas loucuras no carnaval e que a gente ouve notícia, né? Não vou falar isso ainda agora não, vou deixar para daqui a pouco. Deixa eu ver aqui. No livro Nas Fronteiras da Loucura, que é uma psicografia de Divaldo Franco pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele traz uma passagem ocorrida num carnaval de 1982, no Rio, quando Bezerra de Menezes e uma equipe socorrista montou uma tenda, montou ali fugiu a palavra, montou uma enfermaria para ajudar esses espíritos que foram influenciados pelos irmãos, porque nós somos todos irmãos, mais equivocados, né? Então, Bezerra de Menezes montou, junto à sua equipe de desencarnados, montou uma tenda de auxílio. E lá aconteceu, ele recebeu espíritos de toda forma. Acontecia de tudo. Ataques do coração por excessos, suicídios, relacionamentos terminados, porque no meio da loucura laços foram desfeitos. Então, ou seja, muitas coisas que poderiam ter sido evitadas se o pensamento não tivesse assim voltado para o vale tudo, né? Opa, vale tudo, vamos embora. Poderia ter sido evitado, porque, olha só, da mesma forma, eu vou voltar aqui, que tem ali milhões de foliões, milhões
influenciados, acompanhados por outros milhões de desencarnados, nós temos milhões de benfeitores, milhões de espíritos que estão prontos a nos auxiliar, como Bezerra de Menezes e sua equipe, e tantos outros benfeitores, né? Por isso que o remédio para nos blindarmos dessa influenciação, no caso negativa, é a oração. Porque assim como tem bilhões ali produzindo uma psicosfera densa, tem milhões de benfeitores, a prece feita coletivamente, ela tem uma força, ela alcança uma distância, ela alcança, ela vai através do fluido universal e alcança, sim, pessoas que estão do outro lado do planeta. Então, é muita força, gente. Então, vamos aproveitar este momento de farra, vamos ficar tranquilos, vamos pensar no próximo, vamos pensar no bem, vamos mudar a nossa sintonia para energias positivas, para coisas boas. Vamos orar pelo próximo, para que tudo corra bem, para que as festas ocorram de forma tranquila, para que todos possam brincar de forma harmônica, né? Vamos orar juntos, porque a oração é o remédio para todas essas influenciações. Queridos irmãos, amigos, era esse o recado que eu tinha que dar para vocês. Tá? Foi feito com muito amor, eu espero que tenha chegado a vocês de uma forma benéfica. Que brilhe a vossa luz. Muito obrigada a todos. Agradeço imensamente a Deus essa palestra tão oportuna para o dia, para o momento. Não sou contra o carnaval, o espiritismo não é contra nada. Mas isso mesmo livro que ela citou, mas contando a altura, a maior forma de esperança, diz que na prática o carnaval é uma festa dos corpos, dos sentidos físicos, onde algumas criaturas esquecem-se dos escrúpulos, do pudor, confundindo-se numa linha comum de eliminação. E aí, quando chega, passa da conversação simples, da vacinação, chega pela sujeitação. Então, nós somos contra. A questão é a nossa faixa mental, que ela pode ser uma couraça ou pode ser uma pereira, depende somente de nós. Pensamento é tudo. Então, vale a pena, depois, tornar-se essa palestra, vai ficar no nosso grupo do Partido Humanista, vai estar disponível. Vale a pena com calma, porque é assim muito coerente para o movimento. Nós precisamos realmente pensar tudo isso. Eu estou falando para os encarnados e para essa imensidão dos desencarnados que aqui estão. O período está começando agora, como ela falou, nesse carnaval que acontece, essa festa, essa situação do Deus de Igreja foi lá ali no campo de Santana, e eles continuam fazendo esse tipo de coisa para ajudar. Então é um período muito que nós vamos fazer muito oração. Bom, agradecemos então, vamos passar para a nossa segunda parte do nosso trabalho, solicitamos aos irmãos para se assistir e caminho para os nossos internautas aí, agradecemos a vocês e até a próxima semana. Então,